Olá, vamos direto ao ponto. E se aquela ideia de que estudar mais horas leva a melhores resultados estivesse fundamentalmente errada? Pois é, a neurociência hoje mostra que aprender mais rápido é uma questão de estratégia, não de esforço bruto. A grande questão é exatamente essa. A maioria das pessoas tenta forçar o aprendizado, sabe? Mas o segredo não está em decorar, e sim em usar o cérebro da forma como ele foi projetado para aprender. Nessa análise, a gente vai desvendar como o poder da mente e das emoções pode, de fato, acelerar os estudos. É isso. A ciência já deu o mapa. E entender esse mapa significa parar de lutar contra a nossa própria biologia e começar a trabalhar em harmonia com ela. O objetivo? Reter o dobro de informação na metade do tempo. Ok, vamos mergulhar nisso. O erro mais comum que a gente vê é tentar empurrar informação para dentro de um cérebro que, sinceramente, não aprende bem sob pressão. É uma abordagem que ignora completamente como a nossa memória funciona. Agora, olha que interessante esse contraste. O método antigo, aquele bem passivo, de só ler e sublinhar, gera pouquíssima atividade neural. Já o método novo, que envolve emoção, propósito, ele cria conexões muito mais fortes, sinapses que realmente duram. Estudar com curiosidade é comprovadamente mais eficiente do que estudar por obrigação. Simples assim. Então, como é que se aplica isso na prática? A neurociência da aprendizagem revela que existem 3 momentos ou pilares que são críticos para o cérebro fixar qualquer tipo de conteúdo. Vamos ver como isso se constrói? E aqui estão eles: atenção, emoção e repetição espaçada. Dominar esses 3 pilares é a base para qualquer estratégia de estudo que seja eficaz e acelerada. Cada um deles tem um papel fundamental, sabe? E insubstituível no processo. O primeiro pilar, então, é a atenção. O cérebro foi programado para ignorar o que ele considera irrelevante. Por isso, o passo inicial é sempre estudar com uma intenção bem clara. Essa simples pergunta, antes mesmo de abrir um livro, já direciona todo o foco. É como dizer para o cérebro: ei, presta atenção aqui, isso é importante. Em seguida vem a emoção, que funciona como o combustível da memória. Quando o estudo vira algo que nos move, seja por um propósito maior, por pura curiosidade ou até um desafio pessoal, o cérebro libera dopamina. É esse neurotransmissor que, literalmente, faz a informação grudar. E o terceiro pilar? Repetição espaçada. Não adianta nada revisar tudo de uma vez. O cérebro precisa de pausas para consolidar o que foi aprendido lá no hipocampo. E esse cronograma não é aleatório, não. Ele é otimizado para a forma como a memória de longo prazo é construída. Se você está gostando desse conteúdo, deixe seu like como exercício de gratidão e considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você mantém o nosso canal ativo e nós continuaremos produzindo conteúdos como esse. Quer se aprofundar mais no assunto? Visite nossa plataforma online meuinterior.com e conheça os nossos programas. Obrigado pela atenção e continue o seu vídeo. E o resultado disso é impressionante. Estudos mostram que seguir um cronograma de revisão espaçada pode aumentar a retenção de informações em até 300%. O ponto crucial aqui é o seguinte: estudar mais não é a chave. Estudar certo, sim. Certo. Agora vamos transformar toda essa teoria em prática. Vou apresentar 3 técnicas que são comprovadas pela neurociência para acelerar de vez o aprendizado. As técnicas são essas: ciclos de foco profundo para gerenciar a energia mental, o método de ensinar para reter, que fortalece as vias neurais, e a visualização mental para preparar o cérebro para o sucesso. Vamos detalhar cada uma delas. Primeiro, os ciclos de foco. O cérebro consegue manter um foco profundo por mais ou menos uns 25 a 40 minutos. Depois disso, a curva de atenção cai. É natural. Por isso, dividir os estudos em blocos intensos com pequenas pausas é tão eficaz. É justamente durante essa pausa que o cérebro consolida o que acabou de aprender. A segunda técnica é genial. A melhor forma de aprender algo é tentar ensinar. Quando a gente verbaliza um conceito em voz alta, o cérebro ativa áreas de linguagem, de raciocínio, e isso fortalece o caminho neural daquela informação. O método Feynman formaliza isso. Estude, explique, encontre as falhas no seu raciocínio e aí sim reestude só os pontos fracos. Por último, a visualização mental.
Antes mesmo de começar a estudar, se visualizar absorvendo o conteúdo com facilidade já prepara o cérebro. Ele não distingue muito bem uma experiência que foi vivida de uma que foi vividamente imaginada. É o mesmíssimo princípio que atletas de alta performance usam para programar a vitória. Agora, um componente que muitas vezes é deixado de lado, mas que é absolutamente crucial: o sono. Ele não é um tempo de descanso passivo, viu? É uma etapa ativa e indispensável do processo de aprendizagem. E essa frase captura perfeitamente o processo. Enquanto a gente dorme, o hipocampo está lá, trabalhando intensamente, reativando as conexões que foram criadas durante o dia e solidificando o aprendizado. Ignorar o sono é como fazer todo o trabalho de construção e esquecer de botar o cimento. E essa frase ilustra o conceito de forma brilhante. Dormir bem não é um luxo, é parte integral do estudo. Se o objetivo é aprender 2 vezes mais rápido, respeitar o descanso é inegociável. É o segundo turno da memória. Chegamos então à conclusão que reforça a mensagem central de toda essa análise. A ideia não é encontrar um hack, um atalho mágico. É, na verdade, entender o manual de instruções do nosso próprio cérebro. Essa é uma afirmação muito poderosa que nos dá autonomia. A ferramenta mais incrível do mundo já existe dentro de cada um. O desafio é simplesmente aprender a usá-la de forma eficaz, estudando com o cérebro e não contra ele. E assim terminamos com uma reflexão. A neurociência nos mostra o caminho, oferece as estratégias, as ferramentas. A questão final não é se o potencial existe, mas sim como esse conhecimento pode ser aplicado para liberar toda essa capacidade.